Todo mundo tem uma missão e é por isso que está no ar o Missão Podcast. Eu sou César Portugal. Eu sou o professor Felipe Santos. Este é o nosso canal. Seja muito bem-vindo aqui neste novo episódio do Missão Podcast. Hoje com uma convidada mega especial para nós. Sou suspeito em falar. Puxa saco. Primeira mulher que me viu pelado. Ai, que absurdo falar isso! Corta! E olha só, ela foi uma pessoa que lá na minha caixinha do Instagram foi muito solicitada para estar aqui conosco. Olha, tá vendo? Ela é famosa. Porque muitas vezes as pessoas a veem em cima do palco, mas na maioria das vezes nos bastidores. Porém, esse bastidor é o que sustenta o palco de muita gente. Principalmente do marido. Exatamente. Talvez do filho. Opa, né? Com certeza. Da nora, porque ela também já me acompanhou. Já entreguei ouro, né? Já entreguei ouro. Além de nós, eu posso dizer que pelo menos uns outros 80% dos padres da Canção Nova também tiveram o apoio dessa mulher. Verdade. Um cafezinho também. Cafezinho. Um carinho. Opa. Um consolo. Foi a mãe de muita gente. Agora uma dúvida. Eu não sei como é que vai estar aqui embaixo o nome dela. Brincadeira. O nome dela ela vai contar pra gente o nome dela aqui, mas ela é conhecida pela grande maioria aí como também a esposa do Dunga, Anéia. Seja bem-vinda! Benedita Edneia! Benedita Edneia Peixoto dos Santos. Olha que chique! Vulgo Neia. Mas muita gente acha que você chama Neia só, né, Neia? É verdade. Eu acho. Eu chego na casa, às vezes falo, oi, Benedita. Ela deve ficar, quem é? Consultório médico, quando o médico não me conhece, ele chama de Benedita Edneia. Agora, quando ele já me conhece, daí é Anéia. Pronto. Você sabe que minha avó é Maria de Lourdes, né? Há muitos anos atrás, a gente ficou... a gente estava num shopping em Vitória, se não me engano, Vitória Guarapari. E antigamente no shopping tinha um sistema, né? De quando você perdia da pessoa, eles ficavam chamando pelo nome. Hoje não precisa, porque todo mundo tem um celular e se comunica, né? E aí a minha avó se perdeu da gente. Imagina, a gente já ficou preocupado. E aí... a gente pediu para anunciar e ficavam Maria Torres. Ela falou que ela circulou horas ouvindo aquilo lá e nunca desconfiou que era ela, senhora Maria Torres, porque Maria de Lourdes. E todo mundo chama ela de Dona Lourdinha, né? Então é mais ou menos isso aí. Isso mesmo, a gente às vezes até me assusto, né? Quando aí eu fico, sou eu. E vou, né? Mas é mais Neia mesmo. Todo mundo conhece como Anéia. A Neia que muitas vezes acolhe, todas as vezes acolhe as pessoas com muito carinho, mas às vezes ali nos bastidores sustentando a missão, principalmente do marido. Como que é essa posição aí de retaguarda, muitas vezes com um terço na mão? É verdade. Eu digo assim que eu comecei muito cedo, né, nessa retaguarda aí, porque quando a gente começou a namorar, o Dunga já era missionário. Então, muitas vezes eu ficava questionando, né? Como que ia ser a minha missão, como que ia ser, se ia dar certo o nosso namoro, se ia dar certo um noivado, um casamento, porque a vida dele sempre foi muito intensa. E eu estava começando. Então, eu lembro que eu tinha aqui de Pinda mesmo, a tia Laís Schmidt, né? Que hoje ela já está no céu, mas ela foi uma pessoa que me acompanhou muito. Ela sempre me aconselhava, sempre rezava comigo e ela dizia, você vai perceber se realmente é isso com o desenvolver do namoro, do noivado, né? Então, você vai vendo como que as coisas vão procedendo. E são os sinais de Deus. E eu via que cada vez a coisa ia ficando melhor, né? Ia ficando melhor, ia ficando mais estável. Então, eu fui vendo isso. Mas desde do namoro eu já intercedia do meu jeito, né? Pelo Dunga, porque eu ainda estava começando na caminhada. O Dunga já estava bem à frente da caminhada. A minha conversão foi bem depois da dele, né? Mas do meu jeito eu sempre fui. E sempre ali do lado, muitas vezes ficando, né? Porque eu lembro que meu pai sempre falou. Meu pai não deixava eu ir em todos os lugares que o Dunga ia. Mesmo para evangelização. Não deixava. Então, muitas missões do Dunga eu não pude acompanhar.
E ele falava para mim que eu ia aprender ali, porque um dia eu ia casar, ia ter filhos e muitas vezes eu ia ter que ficar. Então ele já estava me ensinando ali como era ficar. E eu aprendi, né? Então quando eu posso, eu vou. Quando eu não posso, eu fico. Mas eu percebo que eu estou com ele onde ele vai. E como foi para o seu pai nessa época, para os seus pais, né? Um missionário e entra na família e, como você disse, você estava começando a sua caminhada, ele já vem com uma bagagem maior. Como que é isso para a família? Então, quando eu comecei a namorar o Dunga ainda era ele trabalhava na fábrica ainda, né? Na fábrica em Coruputuba, Desors. E ele trabalhou nessa fábrica 12 anos. Então, quando eu comecei a namorar com ele tinha mais ou menos 8 anos de fábrica. Estudava Senai, né? Aquele monte de coisa. Era assim um mecânico, né? E eu tinha saído de um relacionamento que foi muito difícil. E meus pais ficaram muito felizes quando eu saí do relacionamento, porque viam que não era o que eles queriam para mim. Isso é legal da gente comentar. Você chegou a ser noiva dele, né? Cheguei a ser noiva. Que isso também pode ser um exemplo, né, para mulheres que estão assistindo, porque às vezes estão lá sofrendo porque chegaram nesse estágio, né? É verdade. E eu posso dizer assim, que o meu pai decidiu por mim, que não era. Né? Então, até hoje eu falo assim, que meu pai foi um homem muito forte. Porque meu pai chegou a falar para mim, olha, não é. Se você quiser, você vai ter que seguir sozinha. Porque nós vamos parar por aqui. E como que você colheu isso na hora? Olha, na hora, porque para mim pesava muito a família. Então, meu pai tirou minha aliança. Nossa. Tirou minha aliança e devolveu, né? Para o dono da aliança. E devolveu para o dono da aliança e disse, olha, eu prefiro ela chorando hoje do que a vida toda. Nossa. E daí falou para mim, olha, agora se você quiser segui-lo, você tem total liberdade. Só que a gente para por aqui. E eu tinha o quê? Eu tinha 19 anos. Mas naquela época tudo era muito intenso. E já estava com o casamento marcado? Já estava começando a ver as coisas. Eu estava na faculdade ainda, né? E então era tudo muito intenso. Eu já trabalhava, já tinha meu salário, porque 19 anos, mas já começava muito cedo, né? E quando meu pai falou isso, eu ali, naqueles poucos momentos, eu pesei. Eu falei, eu prefiro a minha família. Porque eu quero ter uma família igual é a família, o meu pai e a minha mãe, né? Em toda a simplicidade, em toda a humildade que a gente tinha, mas eu queria ser igual a eles. E o Felipe conheceu o meu pai, né, Felipe? Era, assim, uma pessoa muito dócil, nossa, muito, muito boa mesmo. Minha mãe também, né, que você conheceu depois. Mas meu pai, assim, era... Nossa, ele era o máximo, né, Fê? Eu lembro de ir no Zito com ele. Nossa. De ficar brincando de ele sombra. pegava... É ele que vocês falam que o Fê parece, né? É ele que parece. E a barba vem dele. E ele pegava o Felipe para andar de bicicleta. Então, assim, era um vô muito presente, muito bom, né? E, então, eu pesei ali. Parei, pesei. Aí, eu fiquei. Mas eu ainda fiquei uns 3 meses... naquele fica, não fica, encontrar escondido, sabe? E a reação dele na época, do rapaz? Do rapaz? Então, ele não queria, queria. Prometia 1001 coisas, né? Mas eu sabia que não era sério mesmo. E aí ele continuou me procurando e eu tentava sair e tal, tudo. Às vezes chegava na faculdade, na sala de aula, né? Essas coisas, tudo. E aí foram uns 3 meses. Daí, quando foi no 3º mês, eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Não é para mim. Meu pai e minha mãe ficaram sem falar comigo 3 meses. Nossa. Meu pai e minha mãe ficaram sem falar comigo 3 meses. E suas irmãs opinavam nisso também, não? As minhas irmãs ficavam bravas comigo, porque estava atrapalhando a vida delas, né? Ney, você está atrapalhando a nossa vida, porque das mulheres eu sou a maior. Daí eu tinha 2 irmãos, mas eram casados. Então a minha mãe começou a boicotar uma série de coisas, porque eu não estava sendo legal, né? Então as minhas irmãs cobravam muito de mim, né? Está sujando a nossa aí, né? Mas elas também se compadeciam de mim, né? Mas daí eu falei, não, agora vou dar um basta, né? E daí ele me procurou muitas vezes, ficou assim, em cima de mim, ia no meu trabalho, aquelas coisas e tal, tudo. Mas eu vi que aquilo lá não era legal, porque eu tinha que vê-lo escondido. Ele não podia frequentar mais a minha casa. Eu falei assim, não, isso não é para mim, eu quero uma coisa legal. E daí eu falei, quer saber de uma coisa? Não quero mais saber de homem, não. Vou riscar.
Não quero mais saber, vou viver minha vida, vou estudar, né? E a minha mãe com o meu pai já participavam da renovação carismática na época, né? E a minha mãe começou a me convidar, meu pai convidar para eu ir para a igreja. Aí foi quando eu voltei e daí encontrei o Dunga, que já estava na caminhada. E né? vocês se Há conheceram 3 onde? anos. Vocês moravam no mesmo lugar, né? O Dunga? É. Eu já conhecia desde a barriga, porque a minha mãe e a mãe deles Eram amigas e estavam grávidas, né? Então eu conheço. Daí estudei na mesma escola que ele. Mas nunca olhou pra ele com um olhar Não, assim? não. Mas eu namorei ele com 15 anos. Com 15 anos nós namoramos, mas daí o Dunga muito assim... sei lá, né? Tá. Por exemplo, eu era muito rígida, né? Meu pai com a minha mãe não deixava eu sair, aquelas coisas. E o Dunga tinha na época, a menina era de um jeito, o homem era de outro, né? Então, e ele saía muito. Ele tinha uma turma, assim, de jovem, ele dançava, ele coisa... E eu não conseguia acompanhá-lo, né? Então, de vez em quando, eu ia com a minha mãe em algum lugar, ele ficava perto de mim. Aquelas coisas. Aí, eu acho que ele não deu conta disso, né? Aí, foi aparecendo outras pessoas na vida dele, e daí nós rompemos. Então, eu fiquei 5 anos longe dele, sem vê-lo. Onde eu fui estudar, onde eu fui viver minha vida, tal, tudo. E daí que eu arrumei esse namorado também, tive esse outro relacionamento. E depois, quando eu terminei, que eu voltei, o Dunga já tinha uma outra história, né? E daí eu fui começar a caminhar com ele. Aí a gente volta naquela pergunta que eu fiz. Aí como que foi a reação dos seus pais, né? Que vendo ele na caminhada, aí você entra nesse contexto. Então, o meu pai já ficou muito feliz, porque quando eu fiquei sozinha, meu pai falou: olha, agora você já tem 20 anos, você já tem seu salário, você estuda. Então, agora, vou falar uma coisa para você. Você vai ficar mais... Você pode passear, você pode... Porque, né, você tá sozinha mesmo, né? E daí eu fiquei uns meses passeando, aproveitando, dançando. Campos do Jordão. Dançando, né? Era a IFEM. Dançando ela gosta. Eu amo dançar. Eu ia na IFEM, que era em Taubaté, uma discoteca, né? Porque eu sou do tempo das discotecas, né? Então eu ia, dançava muito, mas eu só queria curtir. Queria passear, queria conhecer pessoas, estudar, fazer essas coisas. Então ficou um tempo, só que eu me cansei daí. Fui me cansando daquela vida, né? De todo final de semana ir pra discoteca, aquelas coisas, tal, tudo. Não bebia, né? Sempre fazendo as coisas tudo legal. Aí um dia eu falei, não, hoje eu vou no grupo de oração. Aí foi onde eu reencontrei. Mas o meu pai, assim, ficou muito feliz, porque que ele já conhecia os pais do Dunga, né? O meu pai trabalhou 33 anos na mesma firma que o Dunga estava trabalhando. Então, o pai dele trabalhou 35, a mãe 30. Então, quer dizer, era uma família, né? Então, meu pai ficou muito feliz. E eu lembro que quando eu falei para o meu pai que eu tinha terminado totalmente o relacionamento, né? Que eu não tinha mais nada. Aí eu lembro até hoje disso, que o meu pai me chamou assim, né? Fez assim para mim e me acolheu, né? Me deu um abraço bem grande mesmo e falou que eu estava voltando. E daí eles voltaram a falar comigo. Aí meu pai, e ele ainda falou para mim, olha, foi dolorido para nós, mas nós tivemos que fazer isso. Era do jeito deles, né? Talvez hoje eu não fizesse isso, de ficar sem falar, né? Porque eu acho assim, foi bom, mas também para mim foi muito triste. Ser 3 meses, né, na sua casa, sem conversar com seus pais. Eu saía bem cedo para o trabalho e voltava à noite, já entrava no meu quarto. Então, foram 3 meses, assim, de muita luta para mim. E eu acredito que mais ainda para eles, né? Mas, no fim, eles venceram, né? E eu agradeço muito por por esse jeito que eles fizeram comigo, né? E nos dias de hoje, você enxerga que um pai também pode ter essa participação na vida de um filho? Você acha que ele pode ser incisivo assim? Pode sim. Mas hoje, o que eu vejo? Hoje nós somos incisivos, mas muitas vezes os filhos não ouvem mais. Por exemplo, na época, eu não sei, eu tinha só 19 anos. Mas eu acho assim que eu pesei muito aquilo, sabe? Respeito aos seus pais eu tinha um respeito muito grande e eu almejava viver o que os meus pais viviam. E eu acredito que também os valores, né? Porque a gente tinha um temor muito grande, assim, de Deus. Tinha um medo de desagradar os pais, né? Porque naquela época pesava muito isso. E eu acredito que hoje também o normal seria pesar também,
né? Mas hoje você fala, você expõe as suas ideias, mas hoje eles têm uma liberdade maior para escolher, né? E hoje eu já penso assim, né? Você dá todas as orientações, você explica tudo, mas eles têm a escolha deles, né? E hoje o que eu vejo? Você tem que amar, você tem que mostrar para eles que o valor que você tem não muda. É negociável, né? Não é inegociável, mas que o que eles precisarem a gente está ali, porque eu sempre mostrei para os meus filhos e eu quero que eles percebam que o melhor lugar para eles é a nossa casa, né? Porque às vezes eles fazem o que eles querem, o mundo aplaude, mas se acontecer alguma coisa errada, ninguém acolhe. Quem acolhe é pai e mãe. Sim. Né? Então, eu acho que hoje ser pai e mãe é mais difícil ainda. Mas o lado bom é que hoje você conta com a intercessão do seu pai lá também, né? Pra te ajudar nesse... Nossa, quando eu tô passando por uma situação muito difícil assim, eu só lembro daquele abraço, sabe? Daquele abraço que ele me deu, que ele me acolheu, porque eu falo assim que eu fui uma filha pródiga, né? Eu voltei, né? Então, eu acredito que naquilo que eu vivo com os meus filhos, em alguns momentos, né, que eles são os filhos pródigos, eu acredito que eles vão voltar. Porque a minha fé é essa, né? Que um dia eu voltei, se eu tive jeito, eles também vão ter, né? Então, eu falo assim, que todo pai e toda mãe espera o filho voltar de onde eles estão, né? E é bonito ver que é uma história que podia ter teve um sofrimento, né? Romper um relacionamento nunca é fácil. Mas a gente só vê o momento, né? E parece que ali o seu pai teve uma visão, acho que como Deus, né? Que Deus enxerga lá na frente. Então, tipo, vai com calma, viva esse sofrimento, fique tranquilo, vai passar. Eu já contei aqui no meu canal, uma vez eu terminei um relacionamento também, eu chorava o dia inteiro. Não Parece que nada. vai morrer. Aí eu colocava a música do Jota Quest, que falava, voe por todo o mar, volte aqui, voe por todo o mar. E eu lá sofrendo, eu chorava no trabalho. Aí a menina falou assim, o que você tá ouvindo aí no fone? Eu falei, Jota Quest, chorando. Aí também não dá, né, César? Você tem que mudar a trilha. Aí é mesmo. Então, assim, eu decidi parar, né? Eu tava até conversando com a Tereza esses dias. Você escolhe o que você quer sentir. Mas é mesmo. Né? Você escolhe. Se você quiser se afundar naquele sofrimento, você podia, talvez, até hoje, né? Viver o remorso, né? Meu pai me fez terminar isso aqui. É verdade. E eu não morri por causa disso, né? E eu vi, assim, que Deus tinha um outro caminho para mim, um outro caminho para a pessoa que eu namorava e fui noiva na época. Então, não era para nós estarmos juntos. Então, não é que ele era uma pessoa ruim, não. Exato. Ele só não era para estar junto comigo. E talvez, eu tenho certeza que eu não era a mulher certa para ele, né? Então, talvez não. Talvez não. Eu tenho certeza que eu não era a mulher que ele precisava na vida dele, né? Então, eu vejo isso. Então, para mim, foi assim... E é interessante que a partir do momento, né, você falando isso, a partir do momento que eu decidi que não era mais aquilo da minha vida, a minha vida mudou. Então, eu fui ter outros sonhos, não me preocupava se eu ia namorar, se eu ia casar, não tinha medo de ficar sozinha. Eu queria viver, eu queria curtir os meus pais, porque eu havia perdido um tempo com eles, então eu queria fazer tudo para estar com eles, né? Para estar com as minhas irmãs, para ajudar as minhas irmãs, né? Recuperar o tempo delas também, ficar de boa com elas, né? Por isso que elas não falam com você até hoje. Não, elas falam, as minhas irmãs falam para mim hoje que tudo que eu vivo foi porque eu fui obediente ao meu pai. Eles falam, olha, Néia, tudo que você vive hoje, nós não temos dúvida que você vive isso porque você foi obediente ao pai e à mãe, né? Então eu falo assim, então, ainda bem, né? Que eu acordei na hora certa, né? Eu comentei isso com você outro dia, né? Até a minha mãe, né? Do jeitinho dela também, o respeito, né? Às vezes até por medo você não faz um negócio, mas o medo do respeito, é bom, né? O medo é bom. Então era mais ou menos o medo é bom, porque eu lembro desde moleque, chegando à adolescência, né? Chega uma hora que você pensa na cena, né? Tipo, nossa, imagina eu contando isso, ou minha mãe, meu pai sabendo. Então, eu acho que é importante ter esse medo misturado com respeito. Mas, tipo assim, hoje
eu sou pai, né? Tem 2 meninas, as 2 são crianças ainda e tal, né? Nem começaram o namoro, essas coisas assim. Mas como é que foi pra, tipo, a avó, o vô, quando olharam para vocês e viram que vocês estavam indo pra Canção Nova? Porque assim, a Canção Nova naquele momento ainda era meio que um tiro no escuro. Ninguém sabia Ninguém sabia o que era. o que ia O que ia ser. dar, né? Hoje, né, graças a Deus, tem estrutura, né? As Nossa, pessoas uma conhecem. bênção, né? O Vaticano reconheceu e tal. Mas final dos anos 80 era uma comunidade hippie aos olhos de muita gente. Verdade. Como é que foi o vô, a avó, tipo, chegar, ver vocês, estamos largando tudo, estamos indo pra uma roça por causa de um padre e estamos levando o neto de vocês. Verdade. Então, como eu disse, né, quando eu comecei a namorar, o Dunga já tinha esse anseio pela missão. Ele já viajava para vários lugares. Ele tinha as folgas dele, porque ele começou a crescer na firma, graças a Deus. E acumulava muitas horas de trabalho dele, né? E às vezes ele tinha um final de semana livre. Então ele começava a viajava muito. E daí nós casamos. Só que quando nós casamos, eu falei para ele, olha, eu não tenho vontade nenhuma de viver em comunidade, não aspiro por isso. Então, se você pensa nisso, você tem que pensar se realmente é para a gente se casar. Aí ele falou que não, que ele aspirava, mas que ele queria casar comigo. Então, que ele ia esperar. Se um dia fosse para ele ir, eu também iria junto. E aí nós casamos, passaram-se 4 anos, ele como missionário por aqui, nos grupos de oração, tudo. E aí ele começou a sentir uma necessidade. Ele já estava no top na fábrica, já tinha alcançado os cargos que ele almejava, né? Estava super bem, mas faltava algo para ele. E ele começou a conversar comigo sobre uma ida, né? E naquela época o Padre Jonas recebia as pessoas em Queluz, porque Cachoeira só tinha rádio. E o Dunga começou a conviver muito com os membros da Canção Nova. Então, ele ia muito para lá. Participava, tal, tudo. E eu, em casa, né? Porque a gente já era casado, tudo. Mas ele viajava com o pessoal. E aí, ele quis. E o padre começou a convidar, né? Pra gente ir lá. Porque antes era o Padre Jonas que convidava as pessoas, né? Pelo menos conosco foi ele quem tive a graça, né? Dele nos convidar para irmos para a comunidade. E aí eu falei pro padre, eu fiz um retiro e nesse retiro eu vi que não era. O Felipe tinha 1 ano quando eu fiz o retiro. E eu falei para ele, olha padre, eu ainda não estou preparada. Aí ele falou assim, minha filha, você vai fazer um procedimento. Ele dava cursos e era curso assim de 2 anos, que eram divididos janeiro e julho. E ele falava da comunidade. Então, ele falou para mim, olha, você já está inscrita na minha escola. E eu lembro que eu deixava o Felipe e ia. Ficava 10, 12 dias em Queluz, em janeiro, em julho, Eu fiz por 2 anos. Fiz 89 e 90, esses cursos. E eu fui conhecendo a comunidade, fui convivendo com eles, né? E daí, em 91, né, aconteceu que morreu a Isabel Cortez, da comunidade. Foi onde surgiu o Santos ou Nada, e nós fomos no velório, né, dela, tudo. E depois o padre entrou para um retiro de 40 dias, nos Santos Anjos. E nesse retiro de 40 dias, ele chamou o Dunga lá. E ele disse para o Dunga que estava na hora de nós irmos para a comunidade. Nossa. Aí o Dunga foi num retiro, na Canção Nova, voltou, dia 1º de maio, dia do trabalhador, voltou e falou para mim, olha, o padre me convidou para ir para nós irmos para a Canção Nova. O Felipe tinha 3 anos. Aí eu falei, o que você falou? Aí ele falou assim, eu disse que a gente ia. Aí eu estava fazendo almoço, continuei fazendo almoço. Daí ele falou, e você, o que você fala, né? Daí eu falei, olha, aonde você for eu vou, né? Eu sou sua esposa, então onde você for eu vou. E ali, era maio, em outubro a gente estava chegando na comunidade, dia 11 de outubro. Né? Eu digo que a gente foi pelas mãos de Nossa Senhora.
O Felipe tinha 3 anos. E o meu pai, na época, o meu pai com a minha mãe, eles eram assim... E a Dona Dita com o seu Chico, eu acho que eles eram muito sábios. Porque a Dona Dita falou assim, vocês vão. Se não der certo, vocês voltam. Meu pai chorava muito. Meu pai sempre foi muito chorão, né? E meu pai falava, olha, vocês vão. Né? Porque meu pai também já conhecia o Padre Jonas, né? Das pregações, tudo. Então, vocês vão e vivam isso que vocês querem viver. E foi isso. E daí nós fomos. Eu fui para a comunidade sozinha, porque no dia da mudança o Dunga estava em missão já com a canção nova. E foi eu e o Felipe. Quem veio nos buscar de caminhão, o caminhão da mudança foi o Zezinho, né? E eu lembro que eu fui com o Felipe, era meio-dia. Eu dei a chave da minha casa, que a minha casa era a casa do meu sogro, né? E dei a chave da casa para Sandra. O meu sogro não estava em casa com a minha sogra, que eles não queriam ver a gente ir embora. E o meu pai veio de bicicleta para me ajudar a mudar. A minha mãe também não quis vir ver. E daí, quando foi meio-dia, eu subi na boleia do caminhão. Subi sozinha com o Felipe com a mamadeira. E daí fomos. Eu fui com o Zezinho, eu não conhecia direito o Zezinho, né? Sentei e fui, conversando. Daí, quando chegou em Aparecida, o Felipe já estava dormindo no meu colo. E daí, quando chegou em Aparecida, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E o Zezinho dirigindo. Aí ele falava para mim, pode chorar. E depois passou o choro também. Aí o Zezinho... Daí eu cheguei na comunidade sozinha. Né? O padre também não estava lá, porque o padre estava em missão. E eu fui morar na casa que tinha para nós, né? Que eu ia morar com jovens. Então, ali começou a minha vida, né? E o Dunga chegou de missão na terça-feira e o padre também. Aí já almoçaram com a gente e eu comecei, né? A nossa vida. Não tínhamos salário, era muita missão, porque em Cachoeira Paulista não tinha nada. As missões eram fora. E nos inícios eu fiquei muito com o Felipe, né? Porque o Felipe com 3 anos, né? Então se adaptando a nova vida, né? Morando com as pessoas, longe dos avós, né? Então, porque hoje Cachoeira é perto, mas na época não era, né? Há 30 anos atrás. Nossa, era uma jornada. A estrada era muito longe, né? E era muito longe mesmo. Então, e a gente vinha poucas vezes para Pinda, né? Mas eu vi assim que foi um processo, né? Eu fui vivendo, nunca tive medo, impressionante. Nunca tive medo de faltar alguma coisa para nós, porque nós vivíamos da providência, né? O Dunga deixou o salário, deixou tudo. A gente só tinha um carro, né? Um carro muito bom, por sinal, que nós fomos para lá. E tínhamos o dinheiro que o Dunga, depois de 12 anos, fez um acordo com a firma, né? Porque a firma não queria dispensá-lo. Até o chefe dele achava que ele estava louco. Perguntou para ele, você voltou a fumar? Porque, né, não era assim. Mas daí a gente foi, acreditando naquilo que o padre falava, né? A sadia convivência, novas famílias, né? Novas comunidades. E pela graça de Deus, nós vivemos 29 anos lá. Né? 29. O Felipe cresceu lá, né? Chegou com 3 anos. E a Priscila e a Carol nasceram lá, né? Então, foi um tempo, assim, de muitas bênçãos, né, Felipe? Eu adorei. Eu lembro que quando vocês iam para Lavrinhas, o que? Luz? Retiros, né? Retiro, a avó ficava lá com a gente. O meu pai com a minha mãe ficava. Depois, meu pai ficou doente, né? Meu pai aproveitou 2 anos só da comunidade. Eu fui para a comunidade em 91. Aí, em 93, meu pai faleceu. Mas ele aproveitou intensamente a comunidade. Ele ficava muito lá para eu ir para os retiros, né? E o seu Chico e a Dona Dita também, né? Aproveitaram muito a comunidade. Então, assim, a minha família esteve sempre próximo da gente, né? E da missão. Então, e a gente viu aquilo dali crescer, né? Eu queria falar pro pessoal da importância, olha só, um convite de um padre mudou toda a trajetória de um casal, de uma família, né? De uma história. E digo que até a nossa história hoje também, né? Verdade, porque verdade. A gente se conheceu por amigos em comum que estavam lá, né? E tudo mais.
Mas falando nisso, eu quero... Ó, meus ganchos. Essa. Quero falar para vocês da Clero Brasil, que hoje, nesse programa aqui, chegaram os produtos Clero Brasil pra gente. Vamos matar a curiosidade do pessoal. E por que eu tô falando do padre? Porque eles têm aqui um jogo de altar. Olha só que chique. E você pode presentear o seu pároco aí. Vamos abrir? Pode abrir. Vamos abrir. Vou dar um trabalhinho ali pra Giovana. Eu não vou saber dobrar bonitinho depois. É o que a gente coloca em cima do cálice. E aqui você abre, olha só que bonitinho. Ó. Esse aqui se chama sanguíneo. Você coloca também, né, para depois limpar. Aqui é a toalhinha que os padres usam para secar as mãos, depois que purificam as mãos. E aqui é onde eles preparam, né? E não é só isso, né? A gente tem um produto aqui de altíssima qualidade. De altíssima... Olha este cálice. Lindo. Não, olha isso. Vai, Giovana, agora é com você. Vou dar o tempo aqui da Giovana. Maravilhoso. Olha só, que coisa mais linda esses detalhes. Tem lá no site da Clero Brasil esse cálice para você presentear. Por que não dar um presente desse, né? E a gente é amigo do Frei Jean, né? O Frei Jean, eles gostam, né? Não é uma coisa assim, eles gostam de um equipamento litúrgico, né? Dos objetos litúrgicos E a gente bonitos. pode até dizer que isso é um enxoval que é preparado para o padre, né? Uhum. Não, e é legal, ele porque precisa realmente... de tudo isso. Não é para uso, digamos assim, né? Dele, para ele. Não, né? é para o povo que ele vai... Para o povo, ele na pastor, condição de servo de né? Deus, né, de pastor, isso aqui é lindo, porque mostra a riqueza da igreja, da liturgia, né, o significado das coisas. Então, realmente é muito bonito. Quando você vê essas coisas no altar, assim, chama atenção, você fica mais concentrado. É incrível, eu acho maravilhoso. Ó, e esse daqui, né? Aqui, ó, é assim que se prepara. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Coloca esse aqui assim, né? É assim, né? Eu tô errado. A Neia trabalhou muito com os padres lá na Canção Nova. Aqui. Aí, na hora que você vai levar lá pro altar, você segura aqui. Esse aqui também tá embaixo. Esse aqui eu esqueci, tá por baixo. Então, esse kit, sem o cálice, viu, pessoal? Esse kit aqui... Vai estar rolando um sorteio lá no meu Instagram. Você vai ter que marcar o seu pároco, o seu padre amigo aí, talvez não necessariamente o seu pároco, mas um padre que você queira presentear, né? A sua paróquia, você pode marcar a sua paróquia e vai ter esse sorteio lá no meu Instagram. Você pode ir lá agora que essa foto com esse kit já vai estar lá. E aí você entra no site da Clero Brasil para garantir esse cálice. Aí junto o pessoal da paróquia, apresentei o padre com o cálice. E para sua casa também, mostra aí, amor. Você pode... Que legal, Cristo Rei. Cristo Rei. Tem outras imagens também no site, você pode entrar lá. Clero Brasil tá na descrição do vídeo. O link para você ir direto na loja. E tem outras imagens. O Felipe também pode citar um pouquinho a importância das imagens, né? É interessante até tocar nesse assunto, porque muitas pessoas acham que isso é uma espécie de idolatria, né? É sempre bom a gente ficar esperto mesmo com isso, mas não é uma questão de idolatria. Isso é uma questão de identidade. Você está se identificando enquanto cristãos, você tem um laço. No caso aqui está Cristo Rei, né? Mas existem outras imagens também de outros santos, no qual você mostra esse carinho, né? Esse caminho. O santo você não está adorando o santo ou a imagem em si, mesmo ela sendo de resina, de pedra, de ouro, enfim. É uma questão de marcar o caminho no qual você está seguindo, o seu santo de devoção, a quem você se inspira, quem você tem uma afinidade, e ele vai ser esse seu intercessor, né, que vai te levar para Cristo. No caso aqui, imagem Cristo Rei. Então, quando a pessoa realmente ela começa a usar de algumas relíquias, alguma imagem, alguma coisa assim, né, o objeto em si, ser idolatrado, ter a sua fé nele como finalidade, aí realmente está errado, né? Não importa se é estátua de santo, se é um pedaço de pedra, uma caneca ou qualquer coisa. Mas é muito legal ter, né, essa imagem, porque sempre tem um santo no qual nós nos identificamos, né, e nos inspiramos neles para seguirmos nessa caminhada até o céu. Então, fica a dica aí, são imagens muito bonitas, né, que você encontra lá.
pode dar uma olhadinha lá no site, você vai gostar. É muito bem feitinho essa aqui, nossa. E ele tem a espada, né, Fê? Tem a espada. Fala aí. É o cetro, gente. Eu falei brincando uma hora aqui já. Bom, eu quero mandar um beijo pro pessoal da Singela Veste, que me vestiu singelamente. Tá muito chique. Muito chique, né? Tá Olha linda. essa gola aqui e tal. Podem mandar mais, né? O marido aprovou. Tá aprovado. Eu vou ter que começar a usar uma roupa chique pra caramba também, pra combinar, né? Mas muito obrigada. Neia, vamos prosseguir aí o nosso papo. Do seu tempo lá na Canção Nova, o que você tiraria da grande lição que foram esses 29 anos de Canção Nova? 29 anos? Era isso mesmo, né? 29, né? 29, 27 dentro da Canção Nova, né? E 2 anos morando lá e o Dunga servindo como voluntário, né? Olha, eu vejo assim que eu aprendi muito mesmo. A docilidade, né? Eu tive a graça, eu vivi muito aquela palavra que diz que você senta você é um discípulo que senta ao pé do mestre, né? Então eu posso dizer que eu tive a graça de sentar como discípula aos pés do Padre Jonas, né? Então o Felipe também. Eu também, ó. Mas a gente assim sentava, né? Porque nos inícios eram poucas pessoas lá. Então, tudo aquilo que a comunidade vivia, a gente partilhava ali junto. Então, eu aprendi muito a partilha. Eu aprendi com ele, porque ele falava que toda pessoa, ela tem direito à boa fama. Então, eu aprendi muito isso, né? Que você precisa dar a chance da pessoa ter essa boa fama. Então, ele falava muito isso para nós. O viver da providência, né, que na hora que você precisa, Deus dá. E muitas vezes não dá o que você quer, mas aquilo que você precisa. E a palavra de Deus, né? Hoje eu vejo assim que o ensino, o estudo bíblico, né? As 5 pedrinhas. Então eu vi assim que lá nós somos preparados, nós fomos catequizados, né? Ele sempre falava nos finais dos tempos, né? Que nós éramos preparados para os finais dos tempos. E também que a nossa casa deveria sempre estar com as portas abertas, né? Para que aquele que chegasse, nós tivéssemos algo para dar. Porque ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar. Então, eu acho que eu aprendi foi essas coisas lá, sabe? Valorizar o outro, né? Temor a Deus. Então, eu acho assim que eu tive essa graça, né? De estar junto dele e de poder cantar com ele, de poder chorar com ele, né? Então, foi isso. Eu vejo que foi um aprendizado. E foram 27 anos, né? 27 anos. E ao qual eu vejo assim que foi uma bênção. Esse de acolher, eu que, né, entrei na família de vocês, isso é muito bonito, sabe? É um aprendizado mesmo, que eu posso dizer até que eu não tenho essa facilidade de receber tanta gente do jeito que você recebe e como você recebe, como se você já conhecesse há muito tempo, né? Não importa quem chega na sua casa, você sempre acolhe. É muito lindo de ver isso em todos vocês, né? O Fê, claro que eu fui aprendendo, né? Eu tenho aprendido um pouco mais isso, dessa acolhida, de chegar alguém de repente na sua casa, você preparar algo. Outro dia mesmo, né? Você foi na minha casa com uma amiga e aí a gente faz um risoto de repente ali, prepara uma coisa. Era uma coisa que no meu convívio não existia isso, né? Até porque acho também que morar em cidade grande, né? Tudo é mais difícil, assim, né? Diferente também. Mas isso é muito lindo, né? E é desse fruto de vida em comunidade, né? Que você traz com você até hoje. Então, esses dias eu recebi uma amiga, né? E ela ficou 8 dias na minha casa. E a minha filha Carol chegou, né? E ela estava em casa. Aí, interessante, depois a Carol virou e falou assim, mãe, eu fico assim... Nossa, eu fico encantada. Tem hora que eu fico até assustada, mãe. Eu falei, por quê? Porque você acolhe a pessoa e daí ela ainda virou e falou assim, e o tempo de visita aqui em casa não tem validade, né? Daí eu falei, não tem validade, Carol? Mãe. A pessoa chega, fica,
vai ficando, né? Você não pergunta o dia que vai, o dia que... Não, eu falei, não, a pessoa chega, né? E a gente vai vivendo, vai vendo que... Ela falou assim, mãe, aqui não tem data de validade, né? Isso é muito legal. Aí eu falei assim, não. Mas assim, a pessoa chega, ela convive com a gente. Por exemplo, eu nunca tinha recebido essa pessoa na minha casa, né? E foi legal, porque ela viu o jeito que nós somos, né? Sim. Então, ela viu o jeito que eu sou, o jeito que o Dunga é, o jeito que a nossa casa é, conheceu vocês ali no dia a dia, as meninas, né, as crianças. Então, eu acho muito legal isso, né, das pessoas saberem que a gente é pessoa normal. E que a gente também tem as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas que a gente luta, né? Então, mas esse de não ter prazo de validade, eu achei o máximo. A Carol, ela tem as melhores frases, né? Tem essa e tem aquela. Nós somos uma espécie diferente de pobre. Nós somos uma espécie diferente de pobres. E também eu falava, Carol, você tá errando, Carol. Não estou errando, eu estou fazendo do meu jeito. Muito bom, muito bom. É muito bom. Mas isso que você falou da acolhida, realmente, porque eu lembro quando eu caço memórias, assim, da minha infância lá em casa, sempre tinha gente. Sim. Tava acontecendo um acampamento e chegava, os músicos dormiam lá. Não, e sempre ter gente, pelo menos do tempo que eu conheço vocês, não é tipo assim, 1, 2 pessoas. Não, é sempre meia dúzia. É de 10 pra mais. Gente dormindo na varanda. Na varanda. Gente dormindo no quintal, gente dormindo no meu quarto. Barraca, né? Montava barraca no meu quintal. Eu lembro que às vezes eu chegava em casa, a minha mãe falava assim, hoje você vai dormir aqui ou não, era com as tudo meninas. No meu quarto, né? Porque tem gente no seu quarto, eu nem sabia quem que era. Né? E às vezes o padre mandava, né? Tá chegando tal pessoa e você vai acolher na sua casa. Eu falava, tá bom. Mas aí, isso surgiram grandes amizades também, nossa, maravilhosas, maravilhosas. Pessoas assim que, nossa, eu tenho um carinho especial, né? A Nelly, né, de Piracicaba, Nelly, de Piracicaba. A Nelly conheceu o Dunga pela rádio. E ela fez assim, foi uma pessoa que fez muito parte da minha vida, da vida deles, da educação deles, né? Que ela era professora. A família do seu Nininho lá de Natal, que ficava Natal. numa casa gigantesca, ia lá em casa, ficava todo mundo. Nossa, família Goston, né? Um abraço para eles também lá de Natal. Então, eram pessoas assim que chegavam em casa e a nossa casa era muito simples, né? E uma coisa que eu aprendi também, né? Que o padre sempre falava, né? Que onde nós fôssemos, nós tínhamos que aprender a conviver com a realidade da pessoa. Então, algumas vezes nós iríamos em casas grandes, né? Em casas que a gente nunca imaginava frequentar. Em casas, às vezes, que nem tinha casa, né? Mas que a gente tinha que ser como Paulo, né? Onde a gente estivesse, a gente tinha que aprender a viver ali. Então, a viver a realidade da pessoa. Então, ele preparava muito a gente para isso, né? E também nos deslocava muito. Porque, por exemplo, você está em casa. Por exemplo, às vezes eu grávida, né? Fulano vai passar um mês com você, né? E hoje tem o Padre Luiz, né? Que é lá de Goiânia. O Padre Luiz morou na nossa casa 1 ano e meio. Então, quando a Priscila nasceu, o padre era seminarista. E ele morava com a gente. Então, ele me ajudava a pegar a Priscila, a limpar o chão, falar pro Dunga não sujar o banheiro, sabe? Então, e hoje ele é um padre, né? E tem um carinho muito grande pela gente. Então, eu acredito, assim, que a maior riqueza da comunidade foi os amigos, né? Os amigos que a gente tem. A sadia convivência também, que era a menina dos olhos do Padre Jonas, né? Então, aprendi muito isso. E uma pergunta, um comentário. A gente sempre viu, desde a saída da Canção Nova, depoimentos do Dunga, né? Sim. Vários. Ele gravou até pro canal dele. Onde ele vai, muita gente pergunta. Eu queria que você contasse a visão da Neia, né? Dessa saída aí, depois desses anos todos. Então, para mim, por exemplo, quando eu fiz 25 anos de comunidade, que nós fizemos o nosso jubileu de prata, eu recebi um grande presente, que as minhas irmãs, né? Eu tenho 2 irmãs e um irmão, e tenho um irmão falecido. As minhas irmãs me chamaram, e as minhas irmãs estavam passando por problemas de saúde bem graves, né? E a minha mãe não podia mais ficar sozinha. Minha mãe tinha uma casa muito boa, graças a Deus, que o meu pai deixou para ela, mas ela não podia mais ficar sozinha. E as minhas irmãs me pediram
que depois de 25 anos, elas dando a maior assistência para minha mãe, que eu ficasse com a minha mãe, né? E eu vi aquilo como um grande presente de Deus para mim, porque em 25 anos de comunidade, a gente tinha muito pouco tempo com a nossa família, né? Então eu vinha para trazer os netos, para trazer tudo, mas muita coisa a gente era privado, porque a comunidade era, né, nos consumia bastante. Aí eu peguei e fiquei muito feliz, porque ela foi morar conosco. E então, naquele dia, eu fiz o compromisso dos 25 anos e a minha mãe chegou. Então, quando a minha mãe chegou comigo, morar com a gente, eu achei assim o máximo. Minha mãe foi muito dócil, né? Porque ela teve que sair da casa dela. Mas eu prometi para ela que a casa dela ia continuar do mesmo jeito e toda a oportunidade eu viria com ela para a casa dela. Mas morar com ela aqui em Pinda eu não poderia. E a minha mãe morou comigo 1 ano e 10 meses. Só que quando a minha mãe fez 1 ano e 10 meses que a minha mãe estava comigo, minha mãe teve um AVC, né? E eu fui percebendo que a minha mãe estava ficando diferente. Foi onde a minha mãe perdeu a voz e a deglutição, né? Aí foram mais um tempo de muita correria, muito hospital. E eu tive que me ausentar da comunidade. Eu tive que pedir para sair da comunidade, porque eu já não tinha mais a condição de ficar 24 horas em função da comunidade. E a minha mãe tinha o plano de saúde, mas não cobria tudo que a minha mãe precisava. Então, eu e o Dunga, nós chegamos à conclusão, né, com os meus irmãos. Nós não tínhamos todo o montante que precisava para manter minha mãe. Aí o Dunga pediu também para se ausentar da comunidade e para ele começar a fazer os shows, a fazer as coisas, né? E a gente ter um retorno financeiro para cobrir o tratamento da minha mãe, que ficava num valor muito alto. E foi onde o Dunga ainda ficou por 2 anos como voluntário, fazendo o programa, os 2 últimos PHN, 2018 e 2019. Ele já não era mais membro da comunidade, mas ainda atuava lá. E foi isso. Então, e daí nós saímos da comunidade por causa disso, né? Mas eu vi assim que... E quando a minha mãe faleceu... Aí minha mãe faleceu em 2018, dia 12 de julho de 2018. Mas daí eu vi que o meu ciclo na comunidade tinha encerrado. Sabe, o tempo que eu vivi com a minha mãe foi um tempo assim intenso. E eu vi que eu precisava de um tempo para mim. Eu precisava não mais cuidar dos outros, mas eu precisava cuidar um pouco de mim e da minha família. Então, aí eu decidi que ali tinha encerrado o nosso ciclo, né? E foi onde eu fui conversar com o Monsenhor, né? E ele disse para mim que eu tinha vivido o 4º mandamento, que era honrar pai e mãe, e que era o único mandamento que tinha as promessas de vida longa e prosperidade, né? E então eu fiquei tranquila em relação à minha mãe, porque e eu digo para vocês, né, e para quem está me ouvindo, o Dunga não foi um genro. O Dunga foi um filho, né? Porque o Dunga fez para minha mãe assim o que os meus irmãos precisavam fazer também e queriam fazer também. No entanto, que o meu irmão Odair falou para ele, né? Os meus irmãos se reuniram quando a minha mãe faleceu e disse para ele: olha, você fez para nossa mãe o que um filho faria, né? Então, e a minha família também é muito unida, né? Graças a Deus, meus irmãos. Mas eu vi ali a nossa posição. Então, foram 27 anos de comunidade, foram 2 anos de voluntário e nós começamos um outro ciclo da nossa vida. Né? E como foi, no final do ano, para você, o falecimento do Padre Jonas? Viver tudo isso. Então, porque depois que a gente saiu de lá, eu não tinha voltado na comunidade, né? E... Então, quando a gente foi para lá, né? Eu fui muito mexida, né? Fui muito mexida, porque quando eu fiquei sabendo, né, que o padre havia falecido, né, na madrugada, aí nós recebemos o telefonema de lá, avisando, já falando para a gente ir para lá, né, tudo. E
Então, quando eu cheguei lá, eu nunca imaginava. É engraçado, mas eu não imaginava ver o Padre Jonas morto, né? Porque para mim, sei lá, nunca passou isso pela minha cabeça, né? E a hora que eu vi ele ali, e assim, a hora que eu vi o Dunga cantando, né? Que o Padre Bruno estava celebrando a missa e chamou a gente lá no palco, né? Onde era né? Não era um palco, mas estava acontecendo a missa ali. E a gente olhando para o padre, e de repente o Dunga foi cantar, sabe? Então, na minha cabeça, passou um filme de tudo aquilo que a gente viveu com ele, né? Tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que a gente aprendeu. E o padre sempre acreditava na gente, né? Então, ele sempre acreditava. Então, veio tudo aquilo na minha mente, né? E pensar que eu tenho muita coisa do padre em mim, né? Uhum. Então, eu acho que é isso que fica, né? Mas o padre, e esses últimos 2 semanas do batismo de fogo, né? Então, eu fiquei muito emocionada, porque no final do batismo de fogo, na adoração, o Padre Jonas que cantou. Então, apareceu a imagem dele, o Padre Marcelo com o ostensório, o Dunga rezando e o padre cantando, sabe? E cantando aquela música Não Dá Mais Para Voltar, né? Então, eu vi nitidamente o padre presente no meio de nós, né? O padre presente na missão do Dunga, o padre presente com o padre Marcelo. Então, eu vejo assim, aonde tem evangelização, ele não está fisicamente, mas ele está em espírito ali, né? E eu acredito que onde o Dunga vai, ele leva o Padre Jonas. E onde eu vou, eu também levo o Padre Jonas. Amém. E é bonito ver essa presença mesmo, porque até no Pentecostes, na peregrinação, que fez. e teve uma cena que foi incrível, porque no meio do show, acho que a galera ensaiou, mas a impressão que deu é que ninguém esperava por isso, né? Foi uma surpresa, né? E colocaram as imagens do padre No telão, e a voz dele cantando. E foi todo mundo chorando. Os câmeras choraram, os guias choraram. Eu lembro que eu vi o André Gula, ele estava de câmera, ele abaixou, ele sentou perto do Christian, e o Christian tocando e chorando. E eu lembro de quando o Christian chegou de cabelo comprido. E o padre cortou o rabinho de cavalo dele lá no refeitório. Então, assim, todo mundo que hoje, né, graças a Deus, é uma grande referência, né, para os novos evangelizadores, né, beberam de forma muito direta, né, dessa fonte. E é legal que quando, né, tem algo que chama de volta ali a presença dele, né, uma música, um vídeo, realmente mexe. É verdade. E na Terra Santa, eu acompanhei pela TV, né, vocês lá, e teve uma imagem assim que era ele olhando no horizonte, né? Porque o padre sempre gostava de ver o horizonte, né? Porque ele via sempre além. Então ele falava que ele via por detrás, né? Então, por exemplo, a nossa visão era pequena diante do que o padre via. O padre era muito além, né? Então a hora que o padre passou ele, aí eu falava, realmente, o padre ele tem uma visão além. E hoje eu fico muito feliz, assim, porque eu sei que ele tem uma visão do todo, né? Ele sabe aquilo que a comunidade vive, aquilo que a comunidade precisa. Ele conhece os seus membros hoje, acho que mais ainda, né? E eu fico feliz, porque o legado dele ainda vai muito longe. Não, e eu achava engraçado quando era pequeno, porque quando ele cantava, né? Eu ouço uma voz vindo da montanha. E eu lembro que ele cantava e eu ficava assim, tipo, eu via ele cantar, eu olhava a montanha aqui, né, do vale, e ficava assim, falei, caramba... Ele é de lá, então, que vem a voz que ele ouve, né? Então, para mim, era muito real isso, as coisas que ele falava. Eu lembro quando o pai, em diversos testemunhos, né? Ele fala, não, porque o Padre Jonas vinha aqui, e onde é o centro de evangelização, que era uma represa antes. Aqui vai ser um grande estádio e uma tal. Concha. Que vai acolher muita gente. E para nós, criança...
era tipo assim, pô, que legal. Era uma questão de tempo. Porque pra acontecer, né? as coisas ali são construídas muito rápido, né? Então era legal que, acho que na inocência, assim, de criança, e ver o que ele falava acontecer, então, tipo, ele falou que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer, né? É a questão de tempo. Eu vi, assim, eu e o seu pai, né? E até você. Nós vimos as profecias do Padre Jonas acontecer, né? Então, assim, é uma graça mesmo, né? É incrível. E falando aí, vocês falaram da Terra Santa, do Pentecostes, Felipe tem um convite agora para vocês. Claro, olha só, gente. Com a Vero Ícone, é uma empresa muito séria, você pode confiar. Ela faz diversos roteiros de peregrinação. E, particularmente, o que eu mais gosto é o roteiro para a Terra Santa. Por quê? Hoje que nós vivemos, esse podcast, o ministério de muita gente, só existe porque Jesus passou por aquela terra, nasceu ali, morreu, ressuscitou, né? A igreja começou ali e somos frutos, né, de todas essas batalhas, todas essas vitórias que os primeiros cristãos viveram. Então, convido você, né, a conhecer a Vero Ícone, convido você a peregrinar comigo. Ano que vem, 2024, em abril, faremos uma peregrinação para a Terra Santa, e é algo bem estratégico. Por quê? Porque nós vamos depois da Páscoa e antes do Pentecostes. Então a gente vai pegar... É tipo você chegar num parque de diversões e está vazio, você não precisa pegar fila para ir em brinquedo nenhum, você roda várias vezes. Então é um momento muito legal, clima agradável, não vai ter muita gente. Então você vai poder aproveitar ao máximo conosco. Então você pode entrar em contato aqui, que está passando na telinha, as informações aí da Vero Ícone. Você pode saber sobre os roteiros, né? E pode, né, dar uma moral para mim. Falar, quero peregrinar, mas eu quero peregrinar com o Felipe. Vai ser legal demais ter você, né, conosco, e saber que você vai peregrinar por causa do podcast, né? Se você estiver no meu grupo, você pode, né, dar um cutucão lá e falar assim, eu vi o podcast de vocês, né? E tô aqui peregrinando. Vou ficar muito feliz, a gente vai tomar um café junto. E tem outros roteiros também, fique à vontade. O André pode te ajudar também em viagens para o próprio Brasil aí, né? Passagens aéreas. O André está disposto para te ajudar com tudo. Isso, tem muitos roteiros, tanto fora quanto aqui dentro, né? E fora tem santuários marianos, caminhos de São Paulo, tem o leste europeu. Caminhos de Francisco. Tem um que nós estamos ajeitando aqui, né? O roteiro, que é o Caminhos de São Patrício. Maravilhoso, Inglaterra. Couraça de São Patrício. Inglaterra, Irlanda e França, só lugar lindo, maravilhoso. Então tem muita coisa legal. É um banho de cultura e um banho, né, na história da igreja. Vai ser muito legal ter você conosco. Né, eu quero fazer uma brincadeira aqui, um bate-bola, aquelas coisas que eu te falo, uma pergunta, você responde uma palavra assim, sob pressão, pode ser? Vamos ver lá, se eu consigo. Não, é tranquilo. Um santo de devoção. Nossa Senhora Auxiliadora. É o que dia que eu nasci. Dia do nascimento do Felipe, 24 de maio. Deixa a Pete e a Carol escutarem. Um filme. Um filme? Eu gosto... O Amor Não Tira Férias. Romântico, comédia e Cartas romântica. Para Julieta. Olha. Essas Cartas para Julieta, é bonito mesmo. É lindo, eu amo. Um lugar. Um lugar? Deixa eu pensar. São tantos os lugares, meu Deus. Nossa. Um lugar que eu gosto? Eu acho que um que ela ama é a casa dela, né? Eu acho que é a minha casa. A minha casa. Eu gosto de estar na minha casa. Porque a gente viaja muito, então eu gosto da minha casa. Agora essa daí não vale nem pensar. Um cantor. O Dunga. Meu amor. Um ídolo. Um ídolo? Alguém que você... Eu acho que o próprio Dunga também, né? O meu ídolo é o Dunga. Eu sou a fã número 1. Eu acho, né? Uma inspiração. Uma inspiração?
Alguém que te inspire. Ai, Nossa Senhora. Muito bem. Ela me inspira muito. Uma comida. Uma comida? Ai, eu gosto de... Nossa, eu gosto de tanta coisa. Mas uma comida, eu gosto de churrasco. Olha. Churrasco. Eu gosto de churrasco. Fica a dica aí, Dunga. Churrasco. Picanha na mostarda. Na mostarda também. do pai. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo. É o prato que o Dunga faz, que olha... Acho que é o único prato que ele faz, mas olha... É bom, bom não demais. precisa nem aprender outro. Não precisa aprender mais nenhum. Um sonho. Um sonho. Ai... Um sonho é ver a minha família toda seguindo Jesus, sabe? Aqueles que ainda precisam ter um encontro pessoal com Jesus, que experimente aquilo que a gente experimenta, né? E uma palavra que te definiria? O silêncio. Nossa, arrepiei aqui. É verdade mesmo. Eu gosto do silêncio. Muito bom. Minha mãe sempre foi quietinha. Eu gosto. E Porque, o silêncio porque fala... o silêncio, você observa, né? Uhum. E observando, você vai conhecendo. Muito bom. E agora, falando concretamente, quais seriam os planos para o futuro da Benedita Edneia? Eu quero peregrinar bastante com meu marido. Porque agora eu e eles estamos vivendo uma nova fase da nossa vida, né? Os filhos já encaminhados, né? Lógico, a nossa casa aberta para todos eles. Estou até preparando um quarto para a Teresa e para a Helena. Para quando vocês quiserem. Vamos viajar, ué. A Helena, todo mundo que chega lá em casa, vovó, posso mostrar o meu quarto? Não está pronto ainda. Mas vai fazer. Então, eu vejo que é uma nova fase, né? Uma nova fase para viajar. E eu peço a Deus para ter longos anos com o meu marido. Então é isso, peregrinar, evangelizar, levar outras pessoas a concretizarem sonhos, né? É isso. E na prática, hoje, você ainda fica muito em casa, né? Assim, você vai com ele em algumas missões, mas ainda permanece muito. Eu permaneço muito em casa. Eu viajo com ele, mas assim, não dá para eu ir para todos os lugares. É um ritmo bem intenso, né? Então eu vou com ele mais quando as pregações, quando eu entro naquele quadro de peregrinações também. Tem roteiros que eu vou, tem roteiros que não. Mas hoje ele diz que vai começar a me colocar mais, porque não está conseguindo ficar longe de mim. Que bonitinho. Uma coisa que eu queria comentar, quando eu te vejo num show dele, parece que é a primeira vez que você está indo. Qual que é essa sensação de estar num show dele? Eu amo. Eu amo, porque ali eu rezo, né? Ali eu intercedo, eu danço, né? E eu vejo as pessoas, né? Porque os testemunhos são lindos. Aí onde eu vou, as pessoas mandam cartas. E hoje as pessoas também, através de mim, elas pedem para que eu facilite algumas coisas para o Dunga ver, né? Uma mensagem, uma oração, sei lá, um monte de coisa. Então eu... Sempre que eu posso, eu tô junto dele. Que bom. Aqui, ó. Temos dado de presente para você da nossa terra, né? Verdade. Aqui, a minha querida amada. Nossa parceira aqui, Café Pindense. Quero convidar você que nos acompanha. Se um dia estiver passando nesse trecho Rio-São Paulo, dá uma passadinha aqui em Pinda. Experimenta, né? Toma um café, experimenta. Manda uma mensaginha lá no Instagram. Passei em Pinda, tomei um café, lembrei de vocês. O café é bom, tá? Esse aqui é o Extra Forte. É bom demais, fica de presente. Presente que ele vai tomar na sua casa, né? Muito provavelmente. Provavelmente eu que vou tomar isso aí. Depois de 29 anos, né? Voltar pra cidade. É bom demais. Eu tô amando. Eu também. Bom demais. Será que depois de 29 anos eu vou voltar pra mim? Olha, pra Deus nada é impossível. Mas é muito legal passar aqui. E quando o pessoal me conhece, né? Fala assim, mas você não é o neto do seu Chico Nogueira? É muito legal, porque muito bom. Eu começo a conhecer um lado da minha história que eu não conheci, porque a gente estávamos lá na Canção Nova, né? É verdade. Mas é bom demais voltar para casa. Igual ontem também eu fui no shopping. Foi terça-feira. Aí uma pessoa que estava atendendo lá falou pra Carol,
mas ela não é filha da Dona Eurides? Aí a Carol, mãe, ela te conheceu. Aí eu fui até a pessoa, falei para ela, que legal, você me conheceu. Ela falou, conheci, porque eu gostava demais da sua mãe, não sei o quê. Então é gostoso, né? É muito bom. Muito bom. O pessoal que trabalhou na fábrica junto. Sim. Ontem, né, na catequese que nós fomos aqui, dar uma palestra, tinha uma menina que é do Alicerce. Então. Que vocês participaram e tal. Então é legal, porque parece que as pessoas falam algumas coisas, vai ativando Na memória, as né? memórias, assim. Igual ontem. Ontem eu levei para Passa Quatro junto com a Carol, uma amiga da Carol, que mora aqui em Penda e foi para lá. E ela é neta da dona Laís Schmidt, que Você me falou lá no aconselhava... começo. Você falou no começo Que me dela. aconselhava com o Dunga, Uhum. o nosso namoro. Aí, quando ela falou que era neta, eu falei, quem diria, né? Que um dia a Carol ia ser amiga Da neta. da neta da Dora. Que a Carol só existe por causa dela. Por causa dela. Então, é assim, umas coisas assim meio... né? Só o tempo mesmo para ir mostrando. Muito bom. É muito legal isso. Né, a gente quer te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, escutar um pouco da história da minha sogra. Acho que dá pra ela voltar, né? Tem muito mais história tem muita aí. coisa pra falar. Ela contar como que ela me batia. Tadinho. Era mais fácil eu chorar do que bater. Mas eu tô muito Dona feliz. Néia era brava, né, amor? Dona era Eu brava. que agradeço, né? E espero que tenham gostado um pouquinho da minha Foi história. demais. Bom demais. Atendendo aos convites, você também pode deixar nos comentários aqui quem você quer ver aqui no nosso podcast, que nós vamos fazer o possível para trazer essa pessoa. Lembrando, como eu disse lá no começo, a Néia foi um pedido de vocês. Não que a gente não quiser, mas a gente foi tá atendendo os pedidos lá primeiro. Então, Néia tá aí carimbada, participação especial aqui no Missão Podcast. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Então, olha, não se esqueça, hein? Todo mundo tem uma missão e esse é o Missão Podcast. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal. Eu sou o professor Felipe Santos. Este é o nosso canal. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.